Evangelho no lar é bênção divina, alimento das almas, amor, disciplina. Há 2000 anos Jesus contou um segredo. Evangelho no lar, na casa de Pedro. Evangelho no lar, na casa de Pedro. Trouxe a boa nova, espargindo luz, ensina o caminho que a Deus conduz, caminho seguro do Pai Criador. Jesus nos ensina a crescer no amor. Jesus nos ensina a crescer no amor. Ele é nossa luz e traz harmonia, dissipando as trevas, transformando em dia. Amigos do Mestre, traz sustentação, reúne a família no culto cristão. Reúne a família no culto cristão. Reúne a família no culto cristão. Muito obrigado, Deus, por esse evangelho que está sendo realizado em seu nome. Deus, ilumine, oriente e proteja a todos que aqui estão participando. Muito obrigado, Deus, pela sua segurança durante este evangelho, pois sabemos que o nosso mestre Jesus é o sol e não podemos ficar na sombra, porque ele é a luz, porque a luz está nele e ele nos ilumina durante todo este evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque a ti pertence o poder, o reino e a glória. Jesus, antes de tudo, ampare os sofredores e os fracos. Conduz, divino mestre, os criminosos e os maus para o caminho do bem e da bondade. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Gê. Lígia, pode começar. Boa noite. Nós vamos dar sequência ao capítulo 23, mas como o próprio título do capítulo chama nossa atenção a uma moral estranha, essa parte agora, ela vai requerer que a gente faça em duas partes. Aí a gente separou, eu e a Marlene, a gente vai fazer hoje uma passagem do livro do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, que a Marlene vai colocar aí, é a espada simbólica, a lição 104, aonde é a base dessa passagem, não vim trazer a paz, mas a espada. Então, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34. Palavras de Jesus. Má, você vai colocar para eles poderem acompanhar? Coloco. Então, aqui o Evangelho Então, posso... E coloco o outro. Pode, porque na verdade o título do Evangelho não vim trazer a paz, mas a espada.
E aí a gente vai fazer a leitura. Colocou, Má? Vou colocar agora. Aí quem puder acompanhar, quem porventura tenha, aí quando terminar hoje, eu já vou falar qual vai ser a lição que a gente complementa a semana que vem. Se vocês Inúmeros quiserem, leitores eu posso colocar Oi, no pode falar, Má. grupo. Então, eu posso colocar no grupo, se quiserem, eu posso colocar, quando a gente faz uma leitura assim complementar, se quiserem, eu posso colocar no grupo, aí vocês reforçam o evangelho também, caso queiram, tá bom? Pode começar, Lídia. Então, inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. A gente não pode esquecer que naquele momento em que Jesus veio à Terra, nós éramos homens ignorantes. Nós éramos muito mais do olho por olho e dente por dente do que essa concepção de paz. Aqui, na verdade, nessa pequena introdução, essa questão de espada que Jesus coloca é uma tomada de decisão e uma mudança de vida, sendo mostrada por Jesus como uma espada, porque a gente não pode esquecer que em várias passagens de Jesus com os apóstolos e nos seus sermões, muitas vezes ele usou muitos símbolos, usou imagens, para que a gente pudesse compreender melhor. Aí Emmanuel continua: Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaz, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo. Trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Quando nós pensamos em espada, a gente pensa imediatamente numa batalha. Mas, na verdade, é uma batalha, é uma luta interna, que o homem velho morra para que esse homem novo renasça, com novos conceitos, com novas posturas, entendendo o símbolo desse conhecimento interior pela revelação divina. A gente não pode esquecer, porque todas as passagens de Jesus com os apóstolos e com todas aquelas pessoas em que Jesus curou, e alguns Jesus nem tocou. Só o fato deles estarem próximos, eles foram renovados, curados. É óbvio que a primeira coisa que chamava a atenção, o aleijado, o paralítico andar. Mas antes dessa cura externa, vinha essa renovação interna. Então, ninguém que cruzou o caminho de Jesus nunca mais foi o mesmo. Na verdade, costumam dizer, lembra
daquela historinha que eu contei para vocês de Barrabás, da cicatriz, que ele disse que ficaria uma cicatriz, um estigma. Então, na verdade, no percurso da caminhada de todos nós, de todos os apóstolos, de todos aqueles que ouviram as bem-aventuranças, os 500 da Galileia, todos nós ficamos, assim como Barrabás, com uma pequena cicatriz, que é o sinal que o Cristo renovou e se processou uma batalha interna dentro de nós, para que a gente se renovasse em todos os nossos conceitos. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar os testemunhos pelos sacrifícios supremos. Acredito eu que essa frase, uma frente de batalha sem sangue, quando a gente procura limpar, pensar em Madalena, a forma como Jesus olha para ela, a forma como ele recebe ela, é a primeira vez na vida dela que ela se sente amada, que a sua alma recebe aquele carinho, aquele aconchego. Quando ela tem esse primeiro encontro com Jesus, quando ela retorna à sua casa, ela começa a jogar pela janela da casa dela todas as riquezas, todas as sedas. E eles dizem na cidade, ela enlouqueceu. Quando ela sai da casa dela, ela havia guardado um vestido. Quando ela saiu da casa da sua mãe, ela havia vestido. Então, nada daquela riqueza, de tudo aquilo que ela conquistou, tinha significado. Então, nós vamos percebendo essa luta, mas é uma luta vitoriosa, porque em nenhum momento na trajetória de Madalena ocorre o arrependimento. Muito pelo contrário, ela está sempre procurando, porque Jesus, as primeiras palavras que Jesus diz para ela, cuide dos filhos de meu pai. E ela responde, infeliz de mim, que nem filhos pude ter. E Jesus responde, mas Deus tem muitos filhos desgarrados de suas mães. Seja esta mãe amorosa aos filhos desgarrados de meu pai. E qual não é o espanto que em tantos lugares que ela procurou após o desencarne de Jesus, para ela poder cumprir, ela foi ser mãe no Vale do Jena de todos aqueles leprosos. Quando a gente pega uma passagem de Madalena para o mundo, meu Deus, insano, loucura. Não é loucura, é uma batalha interna que todos nós travamos conosco mesmos. Há quase 20 séculos, vive a Terra sob esses impulsos renovadores. E há daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante.
Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. Quando fala desviar-se da luz e fugindo à vida, é essa vida mais plena, essa vida que Madalena encontrou sentido, aonde ela se sentiu útil, aonde ela se sentiu respeitada, amada, valorizada e dada a oportunidade para contribuir. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esse, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Aqui, como é que a gente encara essa questão da sinceridade desses homens bons? Quando nós pegamos esta passagem e que coloca essa batalha que cada um, no decorrer da sua vida, vai travando consigo mesmo, essa sinceridade desse propósito renovador. Já fazem mais ou menos, eu acho que uns 8 anos, que todos os anos, quando inicia o ano, os primeiros trabalhos espirituais da nossa casa, a equipe espiritual sempre nos chama a atenção a renovação de votos. Nós, 8 anos mais ou menos, e isso vem de tempos em tempos, isso vem com uma força muito grande. E a gente, no início, a gente não conseguia compreender a profundidade do que era pedido e que continua sendo pedido. Então, nós nos propomos a uma caminhada. Nós nos propomos a uma caminhada sincera. Assim como Madalena, quando ela tem contato com Jesus, naquele instante, ela se sente amparada e fortalecida para mudar um propósito de vida. Existe dentro dela esta disposição, porque ela não tinha paz. Ela entrava em processos melancólicos profundos. E foi uma das primeiras vezes que ela sentiu paz. E ela quis manter aquele estado de paz. Então, essa sinceridade e esta bondade, ela vem associada nesse propósito desse chamamento divino para todos nós. Então, eu me proponho a mudar uma conduta. Eu me proponho a edificar o meu lar. É claro que nós temos as nossas responsabilidades de ordem material com o lar.
Mas antes desse propósito, há a necessidade que neste lar tenha paz. E para que eu alicerce esta paz dentro deste lar, eu tenho que ter a sinceridade do meu bom coração, porque nós ainda temos muita dificuldade para encontrar as nossas qualidades. Se nós tivéssemos tempo agora e eu perguntasse uma qualidade de cada um de nós demoraria pelo menos 5 minutos para encontrar uma qualidade. Mas se eu perguntasse um defeito, nós falaríamos 2, 3, rapidinho. Então, esta sinceridade, quando a gente se propõe a ter esta paz, a limpar o nosso interior, então, quando eles nos pedem que nós renovemos os nossos votos, porque era, na verdade, o que Jesus fazia com os apóstolos. Naquele período em que ele foi orientando, amando, respeitando a cada um deles dentro das suas fragilidades, mas que ele vislumbrava uma potencialidade latente que iria se manifestar dentro de um propósito renovador da família universal. Então, a sinceridade que Emmanuel coloca aqui é esta condição que a gente se coloca de melhorar, de renovar. E que quando a gente se dispõe a melhorar, a renovar, a paz vem naturalmente. A espada, nessa passagem, ela é simbólica para um momento do endurecimento da nossa alma, em que a gente conhecia armas. Nós não tínhamos contato com amor. O nosso amor, ele era muito dominador, possessivo. E Jesus nos traz, ele muda a imagem de Deus, apresenta um Pai amoroso, misericordioso, que nos vê, que nos ama, que não nos pune, que nos educa, que nos renova, que confia em nós, que abre portas para que a gente avance, não nos julga, não nos condena, não nos castiga, nos respeita. E quando a gente é tratado desta maneira, a gente se apresenta com sinceridade diante das nossas fraquezas e a naturalidade da bondade, que é uma semente da inteira divina de Deus, depositada em cada um de nós, no momento em que ele nos criou, e ele sabe que ele ofertou uma semente boa, e sabe que colocou essa semente numa parte fértil da nossa alma, para que essa semente germine, e para que a gente possa verdadeiramente ter a capacidade, a coragem de mudar uma vida, de tomar decisões que nos libertem da ilusão, nos ensina o que é verdadeiramente a paz. Quando a gente tem contato com a história de Madalena, a gente se emociona,
como aquela mulher abraça algo que ela não tinha. A bem da verdade estava dentro dela, mas ela precisava encontrar. Então, dentro dessa passagem do Evangelho, apesar da gente falar que é uma moral estranha, mas no fundo é uma profunda delicadeza com que Jesus olha para nós e como ele nos chama para o nosso despertar. E nos apresenta a espada, porque naquele momento, para essa tomada de decisão, a espada, a gente sabe o que fazer com ela. A gente sabe para que ela serve. Porque ele personifica a paz dentro de nós. E a decisão da espada nessa luta interna de cada um de nós vamos fazer. Então, eu comentei com vocês outro dia, que tem mais ou menos uns 15 dias, que a gente ouviu, e muitos de vocês já ouviram, aonde nós não conseguimos chegar, as mãos de Deus penetram. Nesta passagem, Deus penetra nesse combate que cada um de nós travou e trava no decorrer da sua caminhada para se tornar melhor. A semana passada, eu estava lendo uma passagem de Judas. Nunca se imaginou que na época de Jesus, um dos apóstolos sofressem de depressão. E preocupava muito os outros apóstolos o estado de tristeza profunda com que Judas muitas vezes se apresentava. E inúmeras vezes, antes de Jesus chegar, Pedro já estava lá arrumando, limpando, e Judas chegava, muito triste. E nessas horas, Pedro carinhosamente olhava para ele e dizia: que a paz do Senhor Jesus esteja na sua alma, esteja no seu coração. Essa moral estranha dessa passagem do Evangelho... Lígia, você pode repetir de novo, que eu não sei se fui só eu, mas parece que falhou e a gente não te escutou. Qual a parte de Judas? Essa parte última que você estava falando. Então, depois de Pedro. Então, aí Pedro olhava para Judas e falava: que a paz do Senhor Jesus esteja na tua alma e no teu coração. Essa passagem do Evangelho nos remete para quando nós lermos, imediatamente a gente ouvir: que a paz do Senhor Jesus seja constante no nosso coração. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, viu, Lígia? Aí semana que vem continua, porque o tema não esgotou. E a gente tem aí uns dias para refletir. E eu vou ver se o Carlos coloca no canal, para quem quiser ouvir de novo, porque a Lígia sempre traz com muita profundidade, e às vezes a gente gosta de ouvir uma segunda vez para compreender melhor, né? Então, vamos ver se a gente faz isso.
Então, nós vamos... Então, Pode. Marlene, só para você depois colocar para elas, na semana que vem a gente vai fazer o Vinha de Luz, a lição 105, que é a paz do mundo e a paz do Cristo, que complementa. Tá bom. Aí eu coloco, para quem quiser ler, eu coloco e já vai... É sempre bom, né? Quem puder dar uma lida no Evangelho antes. E agora eu fiquei pensando nisso, né? De repente colocar o texto. Vamos sim, Jorge. A gente vai sim, tá bom? Aí quem estiver em casa, quiser participar do Evangelho, pode participar. Mas a gente vai estar aqui sim, tá bom? Eu não vou viajar. Se alguém ficar comigo em casa, vamos participar. Acho que a Lígia também não viaja, Cidinho, eu não sei, né? Mas quem estiver em casa, a gente está junto, tá bom? Então vamos agora. O Afracis vai estar fechado, viu, gente? Para quem vai no Afracis, né? Vai estar fechado a partir do dia 10. Vai estar fechado e reabre na quarta-feira próxima, só no trabalho da noite. Então, quarta-feira à tarde também não vai ter atendimento, tá bom? Então, vamos para as nossas vibrações. Nós vamos fazendo um preparo para que a Ju possa fazer a canção dela. Nós vamos fechando os nossos olhos. E nesse instante, nós vamos mentalizando que o Afracis é uma torre. E que as nossas casas estão conectadas com o Afracis. E as nossas vibrações vão todas para o mesmo lugar, para que a espiritualidade possa espalhar e derramar sobre todos os lugares que nós vamos mencionar nessa noite. Então, nós vamos vibrando, doando tudo aquilo que há de melhor no nosso coração, a nossa alegria, a paz que temos dentro de nós, tudo aquilo que nós temos de sentimentos bons, que isso possa fazer assim um aglomerado e partir na direção de todos os lugares que a ajuda daqui a pouco vai nos direcionar. Mas, Senhor, eu queria nesse instante pedir a colaboração de todos para que nós possamos vibrar por todos os nomes colocados hoje aqui no nosso Evangelho, na intenção de todas essas pessoas que deixaram seus nomes aqui no nosso grupo de WhatsApp. Hoje nós tivemos a entrada de mais de 100 nomes. Né? A Márcia, que está aqui presente, que está muito chorosa pela cachorrinha, partida da cachorrinha dela. E todos aqueles que estão aqui, que nós não sabemos a situação, mas que existe aquela conversa com a espiritualidade, aquela intimidade com a espiritualidade, e eles estão sabendo do caso de cada um. Nós vamos vibrando imensa luz, para que tudo seja resolvido, para que as dores amenizem, ou simplesmente parem. Nós vamos vibrando para que as pessoas se curem. Nós vamos vibrando para que as pessoas se acalmem. Nós vamos vibrando, Senhor, para que a tua paz, essa paz que hoje o nosso Evangelho veio trazer para nós, a divisão, a paz que Cristo deixa conosco e que o mundo não pode tirar. Vocês conseguem enxergar a espada nisso? O mundo e Jesus, e a espada vem para separar tudo essa correria, essas discussões, as brigas, os tumultos que o mundo, esse barulho que o mundo traz, e a paz que nós estamos aqui recebendo de Jesus,
e a paz que vai se instaurando nos nossos corações. Então, Senhor, em nome de todas essas pessoas, nós vamos vibrando. E agora nós vamos pedindo para a Ju nos direcionar para que essas vibrações possam alcançar o nosso planeta e a todas as pessoas necessitadas. Graças a Deus, a Jesus e a nossa Mãe Santíssima. Uma vibração diferente hoje. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos e viver unidos como irmãos. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos e cantem comigo esta canção. Pela paz do universo, que não haja tanta dor. Esses homens que governam, sintam um pouco mais de amor. Não destruam nossas terras, poluindo os nossos mares. E não façam tantas guerras com as armas nucleares. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos e viver unidos como irmãos. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos e cantem comigo esta canção. Pelas nossas criancinhas que não têm mais liberdade, já não brincam como antes, já não têm tranquilidade. É que a violência é tanta, está em todas as nações. Vamos ter mais esperança e amor nos corações. Pela fraternidade, por um povo sem rancor, para que não haja maldade, vamos construir o amor. Pelo pão e pela vida, pelo bem de cada irmão, para ver uma saída, vamos todos dar as mãos. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos e viver unidos como irmãos. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos e cantem comigo esta canção. E viver unidos como irmãos. Sandra, pode realizar por nós a prece, viu? Sim. Então, unidos como irmãos, nós vamos nos colocando um ao lado do outro, uma ao lado da outra, em um grande círculo. É uma roda linda, luminosa, em que Jesus está conosco, os benfeitores, amigos espirituais, nossos anjos guardiões, e nós vamos, neste momento, soltar as mãos e nos abraçar, aquele abraço de roda gostoso. Nós vamos dar aquele abraço fraterno uns nos outros, agradecendo por essas bênçãos que recebemos na noite de hoje, essas sementes preciosas
que já estão plantadas em nossos corações, aguardando que nós possamos regá-las para que frutifiquem com o nosso esforço diário e com as bênçãos de nosso amado Mestre Jesus, de nosso amado Pai, da Mãe Divina e de nossos irmãos espirituais, né, os nossos benfeitores, amigos, que estão nos ajudando dia após dia na nossa evolução diária. Que possamos encerrar este santo evangelho nesse abraço luminoso, repleto de amor, porque é o amor que nos sustenta no dia a dia. Graças a Deus e graças a todo o amor do Pai e a Jesus. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi sua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Que Gente, lindo, Ju. evangelho maravilhoso, não foi? A Ju é top demais, pelo amor de Deus. Que foi? Estou arrepiada, estou arrepiada. Amei as vibrações. Tá tudo muito lindo. Amei, Ju, as vibrações ficaram lindas. Amei. Inspiração aqui de momento.